Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, um pequeno vilarejo, chega o misterioso Dr. Caligari, com ele um sonâmbulo chamado Cesare. Essa é a história de O Gabinete do Dr. Caligari. Você está nos Dois Faladores Vidas. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, aperta e inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o seu joinha, ele é muito importante para nós. Comenta conosco. Você já assistiu esse filme? Você está curioso para assistir? Você não curte? Enfim, comenta conosco o que você achou. Bem, vale lembrar que é mais um pedido feito por vocês. Verdade. Uma lista de pedidos, né? Logo Sim. que saiu. Mas ainda é daqueles pedidos que saíram lá no primeiro vídeo, né? Faz agora do Gabinete do Dr. Caligari. Que a gente começou com o Nosferatu. Isso. Aí o filme, né, então é de 1920, é considerado um marco do expressionismo alemão. Então, quando fala de filme alemão, quando fala de expressionismo alemão, todo mundo fala, o Gabinete do Dr. Caligari. É considerado por muitos também o primeiro filme de terror que a gente vai ter na história do cinema, e é realmente um marco, é realmente um filme muito importante para a história do cinema como um todo, não apenas da Alemanha em si, né? Eu quero dizer que para um filme de 1920, ele tem um cenário extremamente moderno. Deixa eu só falar desculpa. antes da história, né? Então, na história você tem um rapaz que está contando para um colega, para um conhecido, como foi que ele conheceu a namorada dele. Noiva dele. A noiva dele, verdade, obrigado. E aí ele começa contando então a história de quando na cidade chega o Dr. Caligari com um sonâmbulo e crimes estranhos começam a acontecer. E a história toda vai se desenvolver a partir desse plot, assim, né? Desse início. E aí pode continuar agora falando do... Então assim, eu acho que quem assistir vai também se impressionar como eu fiquei impressionada. Eu acho que o cenário, ele é bem teatral, né? É claro, a gente tem que pensar que a gente está no início do cinema, nos primórdios do cinema, 1920. Então, mas é incrível o trabalho que eles tiveram de tentar demonstrar... O cinema mudo. Exatamente. Tentar demonstrar os lugares, os espaços, e de uma forma extremamente moderna. Então, a arte moderna está muito presente, está presente na música, está presente na maquiagem, no figurino dos personagens. Maquiagem pesada, né? Sobre a música, vale lembrar que provavelmente foi uma música que colocaram na regravação, que a gente acha hoje em dia. Porque o filme, eles eram tocados com orquestra ao vivo, né? Então, pelo menos um pianista. Muitos deles, às vezes, pelo menos, se não tinha uma orquestra inteira, havia pelo menos um pianista nas sessões de cinema. E aí você tem, como eu estava falando, de maquiagens muito pesadas, para que você pudesse ressaltar bem a expressão dos personagens, mais até do que no Nosferatu, inclusive. Sim, muito. Né? Apesar de serem ali do mesmo movimento. Mas agora, assim, se tu quer saber de onde Tim Burton bebeu, é dali, né? Eu falei assim, o tempo todo assim, você pode tranquilamente colocar um personagem de Tim Burton ali no meio da história, principalmente acho que o Beetlejuice, então... O Beetlejuice, o Eduardo Mãos de Tesoura, o próprio Pinguim, inclusive o Pinguim, do filme do Batman, né? Ele foi inspirado no Dr. Caligari, o visual dele foi inspirado no Dr. Caligari do filme. Joga eles ali no filme, fazia total sentido ali naquela trama, ali, com total sentido naquela história. É o seguinte, a gente achou que tivesse gravado durante o vídeo, não gravou, então a Ana Cláudia tem um recado pra te dar. Spoiler! E a história, então, ela tem ela é um pouco mais recortada do que o Nosferatu. Ela tem vários takes. Ela vai trabalhar com 6 atos. A história está dividida em 6 atos. E mesmo dentro dos atos, você vai ver muitos cortes, né? De novo, talvez por uma necessidade prática do rolo do filme, do tipo de câmera que foi usado, da forma de que estava sendo gravada naquela época, naquele período, né? A história, então, ela vai trazer pra gente uma situação que vai mexer com toda uma cidade. Então, você tem vários personagens ali. Sim. Você tem figurantes, você tem os personagens principais, personagens secundários. Tá bem organizado, bem bacana mesmo no filme. Você consegue perceber claramente a importância de cada um ali dentro daquela história. A própria organização mesmo das cenas, elas lembram até alguns quadros. Tem alguns momentos, por exemplo, que você vai falar com um funcionário público que está sentado numa cadeira, num banco super alto, numa cadeira super alta, que lembra muito algumas pinturas feitas nesse período, de algumas discussões sobre o Estado, sobre como o cidadão se sente pequeno perante
A Máquina do Estado. Bem parecido com algumas questões do início do século mesmo, da parte da pintura moderna, de algumas críticas que eram feitas. E a própria sociedade em si. Sim, a própria sociedade. E você tem, então, uma série de crimes que começam a acontecer, que, na verdade, aí como aqui no... E outra coisa que é interessante, que também fazia muito parte desse período, ou um pouco antes ainda, essa questão de algumas pessoas se diziam médicos, né? Que faziam shows, espetáculos com algum tipo de doentes, né? Os circos tinham isso, mas não só os circos, mas os teatros mesmo recebiam sonâmbulos, médiums. Fazia bem parte da época esse tipo de espetáculo. Não dizendo que sonâmbulos e médios sejam doentes, né? Não, mas na época era bem comum você levar esse tipo de espetáculo, não como uma ideia de doença, porque alguns até achavam que tinha coisa a ver com loucura, ou com poderes, ou com sobrenatural, mas isso eram espetáculos que existiam bastante nesse período da Europa, sim. O filme não deixa muito claro que se o filme é antigo, mais antigo do que ele. Eu tenho uma ideia de que ele está retratando o século XIX, na verdade. Eu não lembro se ele fala isso. Tanto que eles vão falar de um livro que ele tinha lido dos 1700 e não sei quanto, mas eu tenho a impressão, pela vestimenta e tudo mais, que eles não estão em 1920, eles estão antes, no século XIX. É, porque tem muito do teatral também, então, né? Então... muito pode ser disso também. E aí você tem, então, os crimes que começam a ser cometidos, que a gente descobre, o filme não esconde isso em dado momento, que estão sendo cometidos pelo sonâmbulo Cesare, que, segundo o Dr. Caligari, é um cara que é sonâmbulo desde que nasceu. E só através dos sentidos e dos comandos, melhor dizendo, do Dr. Caligari, ele acorda, ele desperta, mas fazendo só as funções do Dr. Caligari. E só aquilo que o Dr. Caligari permite ele fazer. E aí, então, você tem a cidade começando a tentar investigar esses assassinatos misteriosos que têm acontecido, até que o Cesare encontra aquela que vai ser a noiva do nosso ator principal, vamos dizer assim, do nosso contador, do nosso narrador da história, e o Cesare acaba sequestrando, então, essa moça. É bem interessante porque tem algumas coisas que são engraçadas, que fazem muito sentido para a época, mas para hoje é engraçado. Então, por exemplo, quando o Cesare estava desperto, fazendo os crimes, o Dr. Caligari deixava um boneco no lugar onde ficava a caixa do Cesare, para fingir que o Cesare estava ali. E é um bonequinho bem tosquinho, sabe? Mas funciona para o que o filme quer. Como é tudo muito teatral, acaba funcionando, acaba não tirando um pouco a magia do que está acontecendo ali. O próprio filme não tá. Ele tá falando de impressionismo, tá falando de realismo, então. Não, ao contrário. Ele não tá falando de realismo, ele tá falando de expressionismo. Isso. E aí então você tem essa grande situação aí. E o plot twist é que você descobre que, na verdade, o Dr. Caligari é o responsável pelo hospital psiquiátrico. E que o Cesare, então, seria um dos pacientes dele no hospital psiquiátrico. E que Dr. Caligari não seria o nome verdadeiro dele, mas que ele estaria usando, então, o nome de um pesquisador do sonambulismo, do controle da mente de séculos passados. E que era o Caligari que teria escrito o livro. Até aí tu já fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só que, na verdade, isso não é o plot twist. Não é o maior de todos. É o plot twist do plot twist. Porque o que a gente descobre, na verdade, é que quem está contando a história o tempo todo é um dos pacientes da clínica. A mulher que ele diz que é a noiva dele, na verdade, não dá bola nenhuma para ele. A pessoa a pessoa que ele está conversando no banco é só um outro paciente do hospital. E, na verdade, é tudo fruto da cabeça dele, é tudo fruto da imaginação dele. Foi uma maneira que ele criou para dizer que ele estava ali, e como ele retrata o diretor do hospital como o inimigo dele que mantém ele preso ali. E aí o diretor do hospital, então, chega à conclusão que, dentro da fantasia desse personagem, ele acaba dizendo que o diretor do hospital é o Dr. Caligari. É um belo de um plot twist, ainda mais se você pensar que você está falando de um filme de... A gente devia ter avisado, spoiler. A gente falou no início. Falou? Não lembro. Qualquer coisa você bota depois um aviso de spoiler aí no meio da edição. É um baita de um plot twist. Ainda mais pensando num filme de 1920, a gente assistindo hoje sem saber a história, a gente já fica, bacana isso daí. Mas é muito engraçado também, porque a partir do momento que você descobre esse filme, você começa a ter, então,
lembranças de outros filmes que você já assistiu e que passava por isso também, que se aproveitou dessa ideia. O exemplo clássico, assim, o mais claro de todos, pelo menos pra mim, é A Ilha do Medo, do Scorsese com Leonardo DiCaprio, que é praticamente uma releitura do que a gente vê no Gabinete do Dr. Caligari, o que não quer dizer necessariamente que o filme seja ruim. Acho que A Ilha do Medo funciona muito bem dentro da proposta dele, mas acaba perdendo um pouquinho o gosto. A originalidade, quando você vê a fonte, quanto ele bebeu, quase se afogou na fonte. A única coisa que me incomodou no filme um pouco, vou ser sincera, porque, de novo, é uma outra linguagem, é um outro cinema, uma outra época. Acho que é natural que a gente tenha algumas dificuldades de apreciar a obra como um todo. O filme é muito bom. Só que, assim, os cortes de cena me incomodaram um pouquinho. O ritmo dele, né? E aí me cansou um pouco. Não exatamente para entrar, porque quando eu tinha um corte para entrar, uma parte escrita, para te trazer alguma informação, beleza, mas não, os cortes mesmo me incomodavam, porque acabava tirando um pouco do ritmo do filme. E a trilha sonora, por incrível que pareça, a trilha sonora me distraiu muito. Ela é muito presente, muito marcante, muito alta dentro do filme. E ela acabou me distraindo bastante dentro da história, e isso acabou não completando a minha experiência, mas me distraindo em alguns momentos da experiência em si. Porque acabou se achando muito moderna a representação do filme em si, né? E aí, de novo, a gente tá falando da remasterização que a gente conseguiu assistir. Você consegue achar o filme, inclusive, no Telecine, ou também no YouTube. Você consegue achar no YouTube com uma qualidade muito boa, foi onde nós vimos, por exemplo, tá? Eu acho que é um filme que, se você não assistiu ainda, vale a pena você assistir. Eu acho que tem acho que todo cinéfilo tem que ter conhecimento de cultura. Não que você não seja cinéfilo. A gente sempre foi assistir filme e a gente só foi pegar agora para assistir o Gabinete do Dr. Caligari. E não fez a gente mais ou menos cinéfilo por causa disso. Mas eu acho que é um filme que se você gosta de cinema, vale a pena você dar uma chance. Por causa do que a gente falou aqui. É um filme importante dentro da história do cinema. É um marco do expressionismo alemão, quer queira, quer não. A gente falou aqui de como Tim Burton se aproveita desse filme, de como Martin Scorsese se aproveita desse filme. Então, quer queira, quer não, é um filme que influenciou o cinema e influencia até os dias de hoje. Sim. E é incrivelmente moderno. Eu acho que poucos filmes teriam coragem de ser tão modernos quanto ele. Eu acho que pra época, então, deve ter sido seriamente. Acho que o pessoal assistiu que explodiu a cabeça mesmo. Que eu acho que a linguagem, principalmente, o que eles trazem na cena, não só a história, mas como tudo que é apresentado na cena, eu acho que deve ter sido extremamente impressionante mesmo ver esse filme naquela época. E ainda hoje eu acho que ainda hoje você vai se divertir, você vai se entreter, você vai se surpreender. A figura do Cesare é uma figura estranha ainda, mesmo para os dias de hoje. Por mais que ele não tenha muita elaboração, é muito mais na maquiagem, na expressão que o ator faz. As caras e bocas do ator que faz o Dr. Caligari é muito engraçado, mas funciona dentro da proposta teatral do filme. Então, assim, acho que você deve dar uma chance. O que faz muito sentido, inclusive, porque esse momento teatral só acontece enquanto a história está sendo contada. No início do filme, quando você tem a abertura do cara começando a história, e no final, quando a gente tem o plot twist revelado novamente, não tem essa teatralidade, a pintura, né? Porque todo o meio do filme é feito num cenário pintado, que tu vê claramente que está pintado, todo retorcido, todo cortado, todo disforme, porque é justamente para dar essa ideia do... Depois você entende que é a mente do cara que produz distorcida, que produziu uma realidade distorcida. E que aquilo tudo faz parte da imaginação dele. É sensacional. Em termos de contação de história, de elaboração de uma produção, é sensacional. E o começo, por exemplo, realmente o começo é bem basiquinho, todo mundo tá basiquinho, ninguém tá maquiado, bem normal, bem normalzinho, nem, sem nada. O que talvez tivesse cor, podia começar de repente sem cor, depois botar cor, depois tirar, porque não tinha cor na época, né? Não tinha efeitos para colocar, mas aí dentro da falta de tecnologia, a saída que eles encontram é sensacional. Eu já falei aqui, eu gosto muito de filmes preto e branco, eu gosto muito de filme antigo, porque eu acho que as saídas que eles usam dentro do roteiro, dentro do cenário, da arte do filme, é incrível. Às vezes muito mais legal do que o efeito especial do que hoje em dia se faz. Então apesar de eu gostar muito de filme preto e branco, já ter visto muitos, esse era um que eu não tinha visto ainda.
Mas a gente pretende, se você gosta inclusive de filmes preto e branco, comenta aqui com a gente, filme mudo ou não. Comenta aqui conosco o que você acha. Sugira outros filmes, né? Eu quero ver se a gente consegue trazer um de Gordo Magro. Eu adoro o Gordo Magro. A gente nunca falou sobre ele aqui. Eu passei a minha infância inteira assistindo o Gordo Magro. Você assistiu o Gordo Magro na sua infância? Só aquela série que tinha de episódios, assim, que passou durante uma época na Globo. Eu assisti muito filme, tudo. Eu assistia tudo de Gordo Magro a minha infância toda. Eu falo, cara, a televisão no passado já foi bem mais cultural do que hoje em dia. Então eu vi muita coisa e eles eram também sensacionais. A gente consegue depois achar algum filme deles inteiro. Vamos ver se a gente assiste, traz o pessoal também pra falar da obra deles, que é também um marco. Talvez Chaplin também, de repente, também, que é outro marco, enfim. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu e não clicou no joinha, aproveita a oportunidade, né? Então clica no joinha, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações toda semana. Antes era só um vídeo novo, agora são 2 vídeos, porque com certeza tem os vídeos de quarta-feira de manhã como esse e os vídeos de sábado às 6 horas da noite. Então, fora os shorts que têm saído, quando a gente vai para uma cabine de imprensa, a gente já publica os shorts com a nossa opinião rápida. Fora as lives que a gente vem fazendo. Então, procura, se inscreve aqui no canal, né? Clica no sininho, procura a gente nas redes sociais, tudo de Dois Faladores. Estamos lá no Faixa Pop também, com a coluna falando nisso. Estamos em tudo quanto é canto e aparentemente o Vasco fez um gol. Valeu, até a próxima.